Uma boa noite a todos, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e estou trazendo essa matéria do The Morning para vocês, muito interessante, não é? Eu queria iniciar aqui já falando para vocês, né? Para aqueles que estão com pressa aí, ou veem que eu imagino quanto tempo nós ainda temos, né? Até o fim de todas as coisas. Os discípulos perguntaram isso para Yeshua, para Jesus, e não compete a nós isso, né? Para nós ele fala, olhem os sinais. Tem sinais, nós veremos sinais na Terra, nos céus principalmente e na Terra, e vão nos indicar isso. O site The Morning tem aqui na matéria da área de negócios e traz essa seguinte matéria: a Rússia, China e BRICS planejam nova moeda de reserva internacional. Isso aqui é impressionante, matéria do dia 26 de julho de 2022, ou seja, né, ontem. Só para vocês terem uma ideia, então é uma coisa muito recente. E um detalhe, né, que hoje a moeda de reserva internacional é o dólar, né? O que é, né, uma moeda de reserva internacional para vocês entenderem? Por que os Estados Unidos é o domínio no mundo ainda? Você ter dólar guardado, o dólar se tornou reserva internacional, significa o seguinte: quando você faz compras internacionais e você, né, as suas reservas, ela é uma garantia de pagamento, é uma garantia de segurança para os vendedores, para os exportadores, para a sua nação. Você compra algo e lá está no seu estoque que tem tantos dólares, tantos bilhões de dólares guardados. Significa que você vai honrar com seus pagamentos, né? Isso é uma segurança. Quem não tem reserva nenhuma, zero, geralmente, né, não tem muita confiança, não tem credibilidade no mercado. Além do que, né, hoje, o sistema hoje é comandado pelos Estados Unidos, que todas as nações que fazem transações elas aderiram, né, fazem parte do SWIFT, né, que é o sistema de pagamento internacional. E é ele que facilita a transação de um país para o outro. O SWIFT, mas não é aquilo que converte a moeda de uma nação em dólar e o dólar na moeda da nação, não é isso. Cada nação ela tem uma lei econômica. Cada nação tem a sua própria lei econômica, lei financeira e tem o seu idioma próprio. E este sistema, o SWIFT, é ele quem, numa negociação entre as nações, é ele que faz o caminho, é ele que facilita o entendimento entre uma nação e a outra e faz a transação acontecer de forma rápida, instantânea. Então ele facilita o comércio entre as nações. Quando você está fora dele, não existe a relação entre as nações, entendeu? Não tem como você comprar sem usar o sistema, porque você fica muito mais burocrático. Os bancos do mundo inteiro fazem parte do SWIFT, eles fazem transações por esse SWIFT. As empresas que fazem transações internacionais fazem por este sistema. Então, quando você é excluído do sistema SWIFT dos Estados Unidos e da Europa, você vai ter que fazer transações à parte, usando um sistema à parte, mas aí ninguém confia, ninguém vai comprar. Hoje, a Rússia e a China, né, junto com o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles estão criando um projeto para desenvolver uma nova moeda. E todos que entrarem para o BRICS está se abrindo, eles vão ter uma nova moeda para negociar lá dentro, eles vão comprar e vender usando um novo sistema financeiro. Irmãos, é para que vocês entendam, está surgindo um novo sistema financeiro mundial, um novo sistema econômico. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até agora, o domínio é dos Estados Unidos, nós temos o Império Americano na Terra. E como você sabe que uma nação domina o mundo? O domínio ele não pode ser só militar, o domínio tem que ser econômico, né? Porém, o poderio econômico americano ele vai decrescer, tá bom? O que vai vir aí, como diz a própria Bíblia, é o dragão é que vai assumir o trono e é ele que dará o seu trono à besta. Tá? O dragão ele não é a besta, o dragão dará o poder à besta. Então vamos lá. Não vou ler tudo, a matéria é muito extensa, mas eu vou ler alguns pontos importantes e aí a gente vai comentar sobre. Durante o último mês,
O Ocidente tem lutado com a inflação em brasa e os preços da energia subindo vertiginosamente. Políticos no Reino Unido, Europa e Estados Unidos têm tentado culpar a calamidade econômica por uma série de coisas, como a guerra na Ucrânia e o probleminha aí que afetou o mundo. Os dados dos preços ao consumidor do mês passado nos Estados Unidos e na Europa atingiram recordes e muitos analistas dizem que os países ocidentais estão em recessão ou prestes a experimentar uma. Meus irmãos, eu tô falando com vocês, né, agora, né, o vídeo tá indo para vocês agora, e no dia de hoje, aqui uma nota de última hora para vocês. O Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, acabou de aumentar a taxa de juros em 75 pontos base, 0,75%. Ou seja, nós vamos ter um aumento da taxa de juros. Neste exato momento, a moeda, o dólar como reserva internacional, ele tem enfraquecido, porém ele tem ficado muito forte frente às outras moedas. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos aumenta, as pessoas que têm seus dólares investidos em outras nações do mundo tiram seu dólar de lá e mandam o dólar para os Estados Unidos, porque é mais seguro. As pessoas em tempos de recessão, de crise econômica, de paralisação da produção, diminuição do mercado, né? As pessoas buscam segurança e pegam seu dinheiro e guardam nos Estados Unidos. Isso vai causar sim um problema muito sério no mercado mundial. Nós vamos ver aí o que vai tirar os Estados Unidos do centro do mundo, do topo do poder no mundo, propositalmente, tá? Os Estados Unidos estão fazendo isso de propósito porque tem que sair, né? Para que se manifeste o reino dos 10 e surja o reino aí agora do dragão. Porém, os Estados Unidos estão com gastos, os gastos americanos estão subindo de forma absurda. Desde a década de 90, quando os Estados Unidos assinou uma nova lei em que tira, né, desde o Bretton Woods, olha só, depois que Nixon, em 71, acabou com o padrão ouro, né, que o dólar americano não podia ser impresso a rodo como é hoje, porque ele era lastreado no ouro. Uma barra de ouro equivalia a uma quantidade de dólar. Para você imprimir mais dólar, você tinha que ter mais ouro. Então o mercado ele era controlado, a economia era controlada, as coisas eram reais. Depois, quando os Estados Unidos aprovam uma lei onde pode imprimir dinheiro sem lastro, o lastro do dinheiro americano deixa de ser lastreado no ouro e passa a ser petrodólar, né, lastreado no petróleo, aí também há um aumento na impressão de dinheiro muito grande, mas ainda há um certo controle. Hoje, os Estados Unidos e as nações do mundo eles imprimem dinheiro lastreado em nada, é dinheiro vazio. É papel podre, é dinheiro a rodo, vai imprimindo e jogando dinheiro na economia. E isso é que está gerando a inflação a nível absurdo no mundo. As coisas, irmãos, você estão vendo muitas empresas quebrando. As ações de empresas como a Apple caindo mais de 80% na bolsa, porque é uma bolha. Entendeu? Os investimentos das pessoas, tudo isso, eles estão vendo. Olha o mercado de Bitcoin, de criptomoeda. Praticamente quebrou. Quebrou. Quanta gente pôs dinheiro nisso, irmãos, milhões, e perdeu tudo. Mas o mercado de criptomoeda é pequeno. Você imagina o que vai acontecer quando as bolsas deram um crash, como foi em 1929. Pouco sabe, mas o mercado imobiliário da China está quebrado, as pessoas não estão pagando mais as suas casas e hipotecas na China. Por quê? Porque está tudo atrasado e as empresas não estão terminando as casas e as pessoas estão se unindo na China e não vão pagar. A empresa, a maior delas lá do setor imobiliário, a Evergrande, vai precisar de mais ajuda do governo. Tá quebrando tudo, tudo. E isso com certeza, né? Hoje, o país mais poderoso da Terra, o que tem aí, desde antes de iniciar o conflito na Ucrânia e antes mesmo do problema aí do Covarde, a Rússia e a China, vocês vão entender na matéria agora. E eu vou explicar para vocês, mas anotem, peguem tudo isso que eu tô falando para vocês. Durante a cúpula dos BRICS, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que as economias de 5 membros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, planejam emitir
uma nova moeda de reserva global. Hoje é o dólar. Quem tem dólar, você compra e tem confiança no mercado para comprar, para operar. E significa que você faz parte do sistema financeiro liderado pelo Ocidente. A ideia com essa criação dessa moeda significa o seguinte, né? Não é só isso. Olha só, a questão da criação da moeda de reserva internacional, com base na cesta de moedas de nossos países, está em análise, disse Putin na época. Estamos prontos para trabalhar abertamente com todos os parceiros juntos, e acrescentou, além disso, olha só, Turquia, Egito e Arábia Saudita estão considerando ingressar no grupo BRICS. O Irã também pediu, tá? Irã pediu para entrar. Então, assim, as nações estão... os Estados Unidos perdeu a sua glória no mundo. Porque essas nações, para entrarem nisso aí, elas estão confrontando o dólar, ou seja, eles estão aceitando que eles vão operar com outra moeda que não o dólar americano. E vão operar em um outro sistema financeiro. Vão aceitar um sistema diferente do dólar. Entende que está surgindo um poder econômico na Terra? Olha só, este é um movimento para abordar a hegemonia dos Estados Unidos percebida no Fundo Monetário Internacional, explicou o chefe global de mercados do ING, Chris Turner, no final de junho. Isso permitirá que os BRICS construam sua própria esfera de influência e unidade monetária dentro dessa esfera. Embora a notícia de uma moeda de reserva criada pelo BRICS possa ser uma surpresa para alguns, relatos específicos sobre os países membros que combatem o dólar americano são relatados há algum tempo. No final de maio de 2022, um relatório do Global Times observou que os membros foram instados a encerrar sua dependência do domínio global do dólar. Bom, então vamos lá, né? Tá aí isso aí. Vai falar sobre o aumento da influência de Rússia e China. Bom, e, por exemplo, além da África, a Rússia aumentou a ajuda externa e entregou mais armas aos países da África subsaariana, né? É assim que eles operam lá dentro. Agora, tem um ponto aqui que eu quero pegar para vocês na matéria, né? Que foi criado 2 sistemas. E agora vocês vão entender. Olha isso. Aqui, o primeiro. O fortalecimento das nações do BRICS vem acontecendo bem antes do início do conflito na Ucrânia. Por exemplo, em 2014, a Rússia desenvolveu totalmente o sistema de transferência de mensagens financeiras, o SPFS. E, posteriormente, o sistema de pagamento MIR foi lançado. Nesse mesmo ano, em resposta à anexação da Crimeia, a Rússia começou a estocar ouro em grandes quantidades. Lembra? Nós vamos voltar para o padrão ouro. Lembra de Daniel capítulo 11, porque o rei do mundo, o anticristo, ele honrará o Deus das fortalezas com ouro e prata e pedras preciosas. Então, o ouro voltará a ter uma grande importância no mundo. E a China desenvolveu o sistema de mensagem, que é um SWIFT, só que alternativo, para fazer pagamentos e transferência entre as nações, e um sistema de pagamento MIR foi lançado, como tudo aos modos do SWIFT americano. Aqui embaixo, a China também tem acumulado grandes quantidades de ouro, já que os 2 países aumentaram muito suas compras de reservas de ouro alguns anos antes da guerra. Os bancos russos também aderiram ao sistema de pagamento internacional da China. A China também tem um sistema internacional de pagamento, que é o CIPS, facilitando o comércio entre os 2 países. Eles compram e vendem um do outro usando o rublo e o yuan chinês. Lembrando que a China já criou uma moeda digital, né, que é o yuan digital. Em abril do ano passado, a China abriu suas fronteiras para bilhões de dólares em importações de ouro, de acordo com um relatório da Reuters. Então tá aí, tá bom, tá aí. E só para vocês entenderem o tamanho do problema. Toda a nação que entrar para o BRICS, como a Turquia, Egito e Arábia Saudita, solicitou, o Irã pediu para entrar, não é? Essas nações dentro do BRICS, quando for implementado, e eu acredito, irmãos, eu vou dar um prazo para vocês, acabando esse 2022, que é o ano de Shemitah, e iniciando 2023, que é um ano profético para nós e também para outros calendários,
É possível que Rússia e China juntas, né, porque eles estão juntos. A ideia é um plano euroasiático. Como que é? A Rússia e a China, eles não são amiguinhos, mas eles se uniram para derrubar o Império Norte-Americano, né, que é dos Estados Unidos, junto com o Reino Unido. E criaram um sistema alternativo. Militarmente é impossível, tá? A Rússia e a China sabem que se for para um conflito em campo de batalha, eles vão ser destruídos pelos Estados Unidos, porque, irmãos, acredite, tá? Tem muito canal falando besteira por aí, mas não tem como vencer os Estados Unidos no campo de batalha. É uma nação, ela é muito superior à Rússia e à China, é assombrosa a diferença, tá bom? E a Rússia sabe disso. A China sabe, eles já viram isso no campo de estratégia, eles montaram estratégia, eles viram tudo e falaram, olha, a gente tem que destruir os Estados Unidos de forma que façam eles apodrecerem, façam eles por dentro se autodestruírem, principalmente economicamente. E o conflito na Ucrânia tem mostrado que os Estados Unidos não têm vencido, nem a Europa. O problema do flagelo que foi lançado no mundo, irmão, só beneficiou a China, o Oriente e não o Ocidente. Quando for criado essa moeda de reserva internacional e for desenvolvido e estabelecido, ora, agora nós, o BRICS, temos um novo sistema de pagamento e uma nova moeda. Quem entrar pode usar. As nações farão um acordo de livre comércio com Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul, e eles vão fazer troca de mercadoria sem usar o dólar americano e sem usar o sistema dos Estados Unidos. Não vão estar mais sob controle dos Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai ter o poder que eles têm hoje, por exemplo, de sancionar esses países. Porque a moeda não é deles. Quem domina a economia, se eu domino a economia, eu posso fazer o que eles fizeram com a Rússia. Olha, agora você está proibido de usar o dólar e você está proibido de comprar mercadorias nossas e de vender para nós. Russo não entra aqui, não faz. Lá não, lá é uma economia desses países emergentes. O BRICS está se desenvolvendo porque eles querem criar um sistema político, econômico, financeiro e militar para enfrentar o poder dos Estados Unidos e da Europa no mundo. Né? Então, enquanto nós ainda não estamos vendo nascer esse novo império que vai vir sobre a Terra, que será um império multipolar. Lembra? Primeiro, quando cair os Estados Unidos, nós vamos ir agora para um mundo onde haverão 10 reinos. Apocalipse 17, Daniel capítulo 2, lembra dos pés da estátua de Nabucodonosor. São pés em partes de ferro e em partes de barro, e são 10 reinos. 10 reis que receberão poder por 1 hora. Mas eles têm um só intento, eles subirão junto com o dragão. E após 1 hora, eles vão entregar o seu domínio, o seu poder, o seu trono para o antimessias, para o anticristo, para a besta. E quando a besta se levantar, esse pequeno chifre se erguer, desses 10 reis, 3 vão cair, vão ser arrancados, e ficarão apenas 7 que apoiarão o anticristo. E aí a Terra voltará, que era multipolar, voltará a ter um domínio único do anticristo, que vai dominar toda a Terra, toda a humanidade. Eles estão recuando agora o domínio americano, que hoje é um domínio de uma única nação. Vai ter um mundo mais multipolar de 10 reinos, 10 blocos econômicos, como eu já expliquei em outros vídeos. Vai vir uma solução econômica, porque o Ocidente está quebrando, o dólar está quebrando, nós vamos ver uma crise econômica mundial absurda, devastadora, todo mundo sabe disso, nós já estamos vendo aí as bolhas estourarem no mundo inteiro, tá bom? Eu vou falar disso mais à frente para vocês entenderem, é um assunto para outro momento, não dá para colocar aqui porque vai fugir do foco. Mas quando isso acontecer, aí eles vão gerar então aí um novo sistema financeiro. E como essa nação, China, terá um novo sistema financeiro e uma nova moeda para o mundo, eles também, para quem quiser entrar, vai ter que aceitar novas regras. Porque hoje quem usa o dólar americano, você está num sistema baseado em regras. Você vê isso, os Estados Unidos falando o tempo inteiro, que a China e a Rússia têm que respeitar as ordens no mundo, a atual ordem que é baseada em regras. Só que agora com esse novo sistema chinês e russo, vai ser nova moeda, nova política,
novas regras para entrar, vai ter que aceitar o que eles querem, vai ter que rejeitar o que eles querem, vai ter que implementar, adequar suas empresas para usar o dinheiro deles, da forma deles, e vai ser assim, um sistema. Não é só um sistema econômico, vai ser mudado o padrão de comportamento mundial. É um novo império, uma nova ideologia que está se erguendo. Então, agora você entende que nós estamos indo para o próximo estágio. É o fim do Império Americano, do conceito de liberdade que nós conhecemos no mundo está acabando e vai vir um outro. E é só você ver como é na China, como é na Rússia, qual é o ideal euroasiático, e aí você vai entender o que virá sobre todo o mundo. Então oremos, nos preparemos, porque o dólar, a economia americana está quebrando. E esses dois problemas que vieram sobre o mundo, o conflito e o problema lá biológico, deixou as economias devastadas, as empresas infladas nas suas bolsas. Por quê? Porque esse monte de dinheiro que foi impresso, jogado na economia, nós vimos várias empresas aí, as pessoas investindo seus dinheiros na bolsa, é tudo uma bolha, tá tudo estourando. Por quê? Porque essas empresas não valem isso tudo. E quando estourar, o dinheiro vai ser enxugado. Nós estamos vendo que a produção das empresas está parando, as empresas têm que parar a sua produção, por quê? Porque as pessoas não têm condição, a inflação hoje é mundial, porque o problema foi mundial, então os preços aumentam, aumentam e aumentam e não param. Eu e você podemos sentir isso aqui, você vai no mercado, de uma semana para outra as coisas aqui estão aumentando o preço de uma coisa, de outra, e você sente isso semanalmente, então isso vai levar o mundo ao colapso. O Ocidente vai colapsar e já está sendo preparado um sistema diante de nós. E você e eu temos que estar prontos para lidar com isso. Tá bom? Eu vou explicar mais em vídeos posteriores, porque isso aqui é apenas a parte 1. E eu vou trazer mais detalhes e conceitos econômicos, porque é a área que eu me formei, então eu acho que tem que trazer para vocês compreenderem e para ajudar vocês também. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem firmes, porque nós estamos caminhando agora para o próximo passo antes do império da besta. Fiquem todos na paz do Senhor. E uma ótima noite e uma excelente semana.